Arqueologia, a gente vai estudar sociedades através da cultura material. Então, tudo que foi produzido em qualquer sociedade, seja pré-histórica, seja presente, a gente pode saber como eles viviam através do estudo dessa cultura material, que foi produzido e utilizado por eles. Qual que é a importância disso? É porque através da cultura material você pode recuar no tempo muito mais do que a história, do que a antropologia. Então, desde o início. A arqueologia pode vir e trazer novas informações que retire todas aquelas conclusões antepassadas, vindas, por exemplo, dos viajantes europeus que falavam tantas coisas, de observações através da sua cultura. A diferença entre paleontologia e arqueologia, as duas coisas são ciências bem... tem coisas em comum, as duas ciências escavam sítios, mas elas estão preocupadas com objetos de pesquisa diferentes. Os paleontólogos eles estão preocupados com a evolução das espécies animais. Os arqueólogos eles estão preocupados com a cultura humana, né? Com tudo aquilo que as pessoas usam para se engajar no mundo, né? Cultura material, religião, instituições sociais. Pré-histórico, você está assumindo uma antiguidade, uma coisa que é muito antiga, que não necessariamente é bem assim, né? A gente está trabalhando aqui num sítio que pode estar relacionado com populações bastante recentes, né? Populações indígenas bastante recentes. Então, os arqueólogos, no Brasil especialmente, os arqueólogos estão preocupados com a história indígena, com a história quilombola, por exemplo. Eles estão usando muito termos, no caso, quilombola já é pós-contato com os europeus, né? Mas no caso das populações indígenas, a gente está usando o termo pré-colonial, tudo que é, né? Tudo que veio antes da colonização europeia. Grande parte, né, dos sítios, é muito mais fácil você encontrar sítio através de informação oral, né? Então, o cara que está arando a terra ali encontra fragmentos, principalmente de cerâmica. De pedra lascada ele não vai saber muito, né, identificar. Mas cerâmica ele sempre vai identificar com material de grupos indígenas. Seria falar, olha, eu encontrei um sítio com figuras, né, num determinado local, avisar isso para os arqueólogos do IPHAN. Os arqueólogos do IPHAN viriam aqui, iam documentar o sítio, registrar o sítio, cadastrar o sítio, e isso aqui ia se tornar um patrimônio arqueológico, um patrimônio brasileiro, né? Seriam duas vertentes. Uma, mostrar a importância desse material para quem desconhece, né? Que a grande maioria da população desconhece, não dá muita importância. E a outra, depois que ele tem conhecimento, tentar ver também como que ele vai dar um significado diferente para aquele tipo de material. O trabalho de arqueologia pública, educação patrimonial, é muito importante para também falar, olha, isso aqui tem um valor patrimonial, arqueológico, então vamos conservar, né? A cerâmica é o barro que é queimado, e eles vão fazer uma série de ferramentas, de instrumentos com isso, né? Então, principalmente para armazenar, cozinhar, né? Enquanto o lítico é a pedra lascada. O lítico é pedra, então foi encontrado mais pedra lascada ali. São outros tipos de instrumentos, para cortar, raspar, né? Então tem funções distintas. Nós optamos por fazer uma área de coleta de 12 metros quadrados, com qual nós particulamos aqui agora, com o intuito de quê? De identificar a oficina lítica. Foi aonde nós imaginamos, né, que possa ter havido aonde realmente foi lascado o material aqui, nesse local. Diferente de outros sítios que normalmente são encontrados ao longo da ferrovia, que foram encontrados ao longo da ferrovia, ele não é um sítio cerâmico, ele é um sítio de pedra lascada. Aqui é onde o pessoal vinha e fazia suas ferramentas.
uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai estudar arte rupestre é se isso é arte, né? O que é arte? Arte é uma palavra que surgiu na nossa sociedade para determinados objetos de valor, né? No caso aqui, o que a gente tem são grafismos, representações desse universo simbólico das populações que gravaram aqui no caso, né? Picotearam, dá pra ver aqui que tudo isso foi picoteado, certo? A gente tem que saber que isso não é arte tal qual é arte pra gente, né? Na verdade é um nome que vem da história da arqueologia, né? No início a gente achava que isso era, os arqueólogos atribuíam isso com caráter artístico. A gente sabe hoje que não é. Outra coisa seria escavar próximo a esses sítios rupestres, né? Porque a grande dificuldade de entender esses sítios é que a gente não tem como fazer uma datação. A gente não tem como saber quando esses sítios foram pintados ou gravados. Essas gravuras e essas pinturas não necessariamente foram feitas ao mesmo tempo, né? Então alguém pode ter chegado, feito essa gravura, depois a outra pessoa veio e fez essa, né? O que é bem interessante aqui, por exemplo, essa pintura dá pra ver que ela terminou aqui, porque isso aqui provavelmente caiu, fragmentou um pedaço desse arenito. Então isso aqui podem ser de épocas diferentes, né? A gente está usando estratos do arenito, camadinhas do arenito, para diferenciar a sequência de pinturas que foram feitas, diferentes pessoas, diferentes grupos culturais, diferentes sociedades. A importância da arqueologia está ligada à importância da arqueologia, né? Se a gente acredita que a arqueologia é importante para a sociedade, tem que saber como viveram os grupos pretéritos aqui. Quem vai fazer esse trabalho vai ser o arqueólogo. Ele é o único que está capacitado para estudar essa cultura material. Então tem toda uma série de estudos que a gente, né, quando vai na faculdade, na pós-graduação, para aprender a estudar esse tipo de material e tentar ver como esse grupo. O arqueólogo vai estar ligado à importância da arqueologia. O arqueólogo é um pesquisador que trabalha com a história de populações e normalmente não tem documentação escrita para a gente conhecer a história deles, né? Para a gente conhecer o passado e como é que essas pessoas viviam. O primeiro passo seria o passo do levantamento, identificar um sítio arqueológico, né? Como se identifica um sítio arqueológico? Existe uma equipe, normalmente de arqueólogo, tem que ter um arqueólogo junto, para ele caminhar, realmente caminhar pelo local e buscar algum indício, algum material de superfície, inicialmente de superfície, para ver se ali pode existir um sítio ou se existe um sítio. Então depois da segunda etapa, pode ser na sequência, pode ser um pouco mais para frente, existe a equipe de resgate, que também é feito por um arqueólogo, que as pessoas vão lá e tem uma metodologia para cada sítio, para cada região, para cada local, pode ser feita uma metodologia. Ela pode ser feita assim, a gente tem que abrir os locais, marcar as quadras, né? Existe um levantamento topográfico para se marcar as sondagens, essas sondagens têm que ser marcadas, aí de acordo com a metodologia que foi estabelecida para aquele local, que pode ser de 10 em 10 metros, cada quadro que você vai marcar. A quadra o que é? É um quadrante de 1 metro por 1 metro, que a gente marca inicialmente, e a profundidade vai depender, que você vai escavar, vai depender do local. A gente estabeleceu que essas sondagens vão ter 1 metro quadrado. Sim. E elas são escavadas da seguinte forma: a cada 10 centímetros, a gente considera um nível arqueológico. Esses níveis arqueológicos, eles podem corresponder a diferentes ocupações humanas. Teve uma ocupação humana mais no fundo, né, da sondagem, veio um depósito de sedimento, cobriu esse material, depois as pessoas ocuparam em cima desse depósito, reocuparam a região, depositou de novo, e assim sucessivamente até um período bem recente, que seria material na superfície. Não achei mais nada, eu encerro ela ali. Recolho o material, faço a etiqueta do material, tem que colocar a coordenada daquela sondagem, a numeração daquela sondagem. A gente não está só tirando as peças
das sondagens, né, das intervenções que a gente está fazendo. A gente está registrando onde elas aparecem, como elas aparecem. Né? Então, para isso a gente tem fichas que a gente anota, desenha todas as peças como que elas estão aparecendo. Outra coisa, quando você termina o resgate, existe, normalmente se for uma obra de grande porte, uma ferrovia, uma rodovia, uma linha de transmissão, uma barragem, e aquele sítio for destruído, ele vai ser destruído por qualquer motivo dessas obras, ele tem que ser feito, e tem muito material lá, você já resgatou o material, mas esse resgate, na verdade, ele é uma amostra. Você não consegue resgatar o sítio inteiro, né? Você teria que abrir toda a superfície do local, você não consegue fazer isso. Então, o que é feito? É feita uma etapa que a gente chama de monitoramento. Esse monitoramento, ele na verdade, ele é um acompanhamento de um arqueólogo junto na hora das obras físicas de engenharia. Então, vamos supor, é uma rodovia, aquela rodovia vai ser feita, as máquinas vão passar lá onde estava o sítio, então tem que ficar um arqueólogo acompanhando aquela escavação para ser feita a rodovia, ou a ferrovia, ou seja lá o que for. Agora nós terminamos uma sondagem, estamos tampando para evitar algum acidente com gado e também que a gente não pode deixar em aberto, né? Da mesma forma que a gente encontrou, a gente tem que deixar depois do nosso trabalho. E aí a gente está finalizando para passar para uma outra sondagem mais à frente. Uhum. O material chega de campo é organizar da forma que ele foi coletado, né? Então ele é coletado dentro das quadras, por nível, a gente faz toda essa organização para depois começar a lavar. Esse material, como ele chega muito sujo, para facilitar a nossa análise, a gente faz uma higienização. Lava com água, escova macia, a gente coloca ele naquela organização, né? Colocando a classe, separando por classes, bordas, bases, paredes decoradas e fragmentos de parede. Quando ele está ali na mesa, ele é numerado, inventariado e analisado. Essa peça que veio de campo, agora ela é um patrimônio, né? Ela será constituída em acervo, né, deste sítio, que será depois levada para uma instituição museológica, né, para a guarda desse material. Esses desenhos, eles são feitos a partir das bordas que foram analisadas no material, né? Então, um conjunto de bordas, a gente faz a análise, faz o desenho e a partir desse pequeno fragmento de borda a gente faz a reconstituição. O que eles desenham ali são o processo de lascamento. Então, qual lasca foi retirada primeiro, qual lasca foi retirada na sequência e depois observa também onde poderia ter sido utilizada a peça. Essa é a reserva técnica do Laboratório de Arqueologia da Fundação Adueira. É uma reserva provisória, né, onde as peças que já foram lavadas, já foram numeradas, inventariadas e analisadas são guardadas. Esse acervo está aqui provisoriamente porque depois ele será encaminhado para um museu para guarda permanente. A arqueologia é um trabalho fascinante, né? Você vai trabalhar com culturas, né? Com grupos que já desapareceram há muito tempo atrás. E a relevância disso, né? De você resgatar, você achar, não, é só uma bacia dessa, minha avó usava
né, de barro. Minha avó usava essa vasilha de barro, mas não é só isso. É você tentar se imaginar como os seus antepassados, né, que nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento com os povos do passado, porque nós não somos uma nação feita de uma pessoa só, de uma raça só, ou seja lá o que for, de uma etnia só. Nós não somos apenas europeus ou apenas africanos, nós somos uma mistura de tudo e somos índios, somos negros e somos europeus também. Um trabalho que traz muito assim, coisas antigas, né, que dá para relembrar, que leva a gente a pensar nos antepassados da gente, que assim, não muito perto, mas bem antigamente, né? E você tem vontade de ser arqueólogo, de ajudar nesse processo de resgate mesmo? Eu trabalhava com pintura. E qual que é a diferença trabalhar com pintura e aqui num sítio? A pintura prejudica mais a saúde, né? Tá respirando aquela tinta, tá estragando o pulmão. Aqui eu tô cavando, tranquilo, não tem... Ajudando a resgatar a história, né? E é bom, né, que às vezes a gente acha uma peça que às vezes pode reconstruí-la aqui. Às vezes eu posso mostrar para um filho meu que eu trabalhei, né? Aí tá registrado, né? Um dia ele pode ver aquela peça que eu peguei, o meu neto um dia. Isso é legal, né? Aí tá preservando, né?